Amém, meus irmãos. Chegamos aqui, graças a Deus, mais um dia louvando, adorando, bendizendo no nome do nosso Deus, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. A Ele seja tributado toda adoração e todo louvor, porque só Ele é digno. Por isso agradecemos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos juntinhos aqui no nosso canal Jornada da Leitura da Bíblia em um Ano, para estarmos continuando a trilhar a nossa grande jornada de 365 dias. Nós hoje estamos chegando a mais uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, a carta de Paulo aos Efésios. E nós temos uma particularidade nesta carta muito interessante, em que ela, apesar de ter escrito carta aos Efésios, ela foi direcionada à igreja cristã no modo geral. Vamos então estar aqui, irmãos, lendo uma pequena introdução para termos uma noção geral do que a carta se propunha dizer, qual era o propósito desta carta. E em sequência, nós estaremos lendo então os capítulos 1, 2 e 3 da nossa agenda de hoje. Vamos então juntinhos pegar a sua Bíblia na hora reservada do seu dia. Vamos estar lendo a palavra do Senhor neste momento. Amém? Então vamos lá. A introdução à carta de Éfeso está assim. Na terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo passou quase 3 anos na cidade de Éfeso. Essa cidade, ela se tornou um importante centro do trabalho cristão na província romana da Ásia, que ficava numa região que hoje faz parte da Turquia. A carta aos Efésios foi escrita quando Paulo estava preso lá em Roma. O assunto principal desta carta é o plano de Deus de unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. A carta não trata de nenhum problema particular dos leitores, mas fala de um modo geral a respeito da igreja e da vida cristã. E ao contrário do que acontece nas outras cartas, no fim desta não aparece nenhuma saudação pessoal, pois é bem possível que a carta tenha sido escrita não somente para os cristãos de Éfeso, mas também para os demais lugares. A falta da frase da cidade de Éfeso, no capítulo 1, versículo 1, em alguns dos melhores manuscritos gregos, também indica esta possibilidade. A possibilidade de que não era uma carta exclusiva à igreja localizada na região de Éfeso. Bem, então, a fim de tornar mais claro o que quer dizer a união do povo de Deus, o apóstolo Paulo, nessa carta, usa 3 figuras para a igreja. Primeiro, a de um corpo, do qual Cristo é a cabeça, a de um edifício, a qual Cristo é a pedra fundamental, e a de um casal, na qual a igreja é a esposa e Cristo é o marido. Então vamos estar lendo, irmãos, essa linguagem que nos faz entender o papel da igreja e o papel de Cristo nas nossas vidas. Vamos então estar agora dando continuidade à nossa leitura, à nossa agenda de hoje, os capítulos 1, 2 e 3 da carta aos Efésios. Vamos então? Capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo de Deus da cidade de Éfeso. O povo que é fiel por estar unido com Cristo Jesus. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Agradeçamos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois este era o seu prazer e a sua vontade. Portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Portanto, digo que nós, que fomos os primeiros a pôr a nossa esperança em Cristo, louvemos a glória de Deus. A mesma coisa aconteceu também com vocês quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo e Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo, e isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Aleluia! Por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, eu não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas
em todos os lugares. Aleluia! Capítulo 2. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele mesmo tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Aleluia! Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Aleluia! Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram.
E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim, vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Aleluia! Capítulo 3. Por essa razão eu oro a Deus, eu, Paulo, que estou preso por causa de Cristo Jesus, para o bem de vocês, os não-judeus. Com certeza vocês já sabem que Deus, por causa da sua graça, me deu esse trabalho para o bem de vocês. Deus me revelou o seu plano secreto e fez com que eu conhecesse. Eu escrevi isso em poucas palavras. E se vocês lerem o que escrevi, poderão saber como entendo o segredo de Cristo. No passado, esse segredo não foi contado aos seres humanos, mas agora, por meio do Espírito, Deus o revelou aos santos apóstolos e profetas. O segredo é este: por meio do Evangelho, os não-judeus participam com os judeus das bênçãos divinas. Eles são membros do mesmo corpo e participam da promessa que Deus fez por meio de Cristo Jesus. Graças ao dom que Deus, na sua bondade, me deu e pela ação do seu poder, eu fui colocado como servo do Evangelho. Eu sou menos do que o menor de todos os que pertencem a Deus, mas mesmo assim Ele me deu este privilégio de anunciar aos não-judeus a boa notícia das imensas riquezas de Cristo. E também me deu o privilégio de fazer com que todos vejam como se realiza o plano secreto de Deus. Deus, que criou tudo, escondeu esse segredo durante os tempos passados. E isso aconteceu a fim de que agora, por meio da Igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Deus fez isso de acordo com o seu propósito eterno, que Ele realizou por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por estarmos unidos com Cristo, por meio da fé nele, nós temos a coragem de nos apresentarmos na presença de Deus com toda a confiança. Portanto, eu lhes peço que não desanimem por causa dos meus sofrimentos por vocês, pois eles lhes trazem benefício. Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome, e peço a Deus que da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Glória a Deus por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para
todos sempre. Amém. Glória a Jesus, glória ao Senhor, em que concluímos a primeira parte da leitura da carta de Paulo aos Efésios. Lembrando que é uma carta curta, de apenas 6 capítulos, e também estaremos lendo em apenas 2 dias de agenda de leitura. E temos visto aqui que maravilha, irmãos, que maravilha ver que nós temos a marca do Senhor em nossas vidas. Nós temos o Espírito Santo, que é a garantia de que somos lavados, remidos e comprados pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício oferecido na cruz. E que hoje, irmãos, acabou a separação daqueles que faziam parte do povo judeu e dos que não eram judeus. Deus chamou a si todos, toda a humanidade. Isso quer dizer que o sacrifício do Senhor Jesus não abrangiu apenas ao povo judeu, mas toda a humanidade, toda a sua criação. A todos ele deu a oportunidade de serem feitos filhos de Deus. Por isso que a Bíblia afirma que o Senhor não faz acepção de pessoas e Ele quer nos firmar no fundamento que é Ele, assim como o edifício é firmado em suas bases, a base da igreja é a pedra, Jesus Cristo, essa pedra de edificação, porque através do Senhor cresce a sua igreja. E também tem se colocado aqui o Senhor como cabeça da igreja, aquele que tem o comando, aquele que tem autoridade. E nós somos completados em Cristo e Cristo se completa em nós, porque não existe uma cabeça sem corpo, nem um corpo sem cabeça, mas para que haja unidade, somos completados em Cristo Jesus, a cabeça que é o comando, que é a direção, que é que faz o corpo ser alimentado, ser beneficiado por uma cabeça pensante, com pensamentos de paz e não de mal. Aleluia, glória a Deus. Que maravilha, irmãos, que maravilhas, que inspirações do Espírito Santo a Paulo para compreendermos a unidade que Cristo estabeleceu entre nós, a sua igreja e Ele. Oh, irmãos, isso é maravilhoso e enche a nossa alma, porque sabemos que estamos ligados no Senhor. Por isso temos que estar em comunhão, buscando a sua presença, buscando a sua palavra, buscando estar em comunhão com os irmãos, porque um membro fora do corpo, ele é morto. Se nós pegarmos aqui um dedinho e cortar, se ele não estiver aqui no corpo, com certeza ele vai morrer. Então nós, como membros do corpo de Cristo, nós temos que estar todos ligados para receber esta vida que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, meus irmãos, graças a Deus por este momento em que nos sentimos satisfeitos, alimentando a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração com a palavra do Senhor. Que possamos estar meditando no correr do dia e agradecendo e louvando a Deus, porque fomos escolhidos por Deus, fomos chamados para a salvação que foi dada a nós por meio do nosso Senhor Jesus e foi nos dada de graça, nós recebemos de graça, aleluia, e de graça estamos passando, meus irmãos, para que todos estejam em Cristo Jesus, o aceitando como único e verdadeiro Salvador, crendo que Deus o enviou para a salvação, crendo que Deus o ressuscitou dos mortos e ele hoje está sentado à destra do Deus Pai e intercede por nós, está lá, e a Ele o Senhor Deus deu toda a autoridade, porque não há, como foi mencionado aqui, não há outro título, outra autoridade neste mundo que sobreponha a autoridade de Cristo.
Tudo está sob a autoridade de Cristo e Cristo sob a autoridade do Deus Pai eterno e maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus por estes momentos de comunhão, de meditação e leitura da palavra de Deus. Que Deus abençoe os irmãos. Não deixem de curtir, não deixem de dar o like e vamos estar compartilhando, divulgando, colocando os nossos comentários. Deus sempre tem algo importante a falar nos nossos corações e nós o adoramos na beleza da sua santidade. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço fraternal da irmã Daniele. A paz do Senhor a todos. Amém.